Árvores e algoritmo de Prim. Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Nós estaremos falando aqui sobre as árvores e algoritmo de Prim, da matéria e disciplina do Teorias dos Grafos, do professor Diego Sack. Sobre árvores e MSTs, em teoria dos grafos, eles são conceitos fundamentais e é uma área da matemática e da ciência da computação que lida com a representação e análise de relacionamentos entre os objetos. Explanando melhor sobre estes conceitos, uma árvore é um tipo especial de grafo que não possui ciclos. Um grafo é um conjunto de vértices, ou nós, e arestas, ou conexões, que ligam esses vértices. E uma árvore é um subconjunto de um grafo que inclui todos os vértices de um grafo original, mas apenas um subconjunto de arestas, de modo que não vai ter ciclos. A árvore pode também ter uma única raiz, na verdade ela tem uma única raiz, e é um vértice especial a partir de qual todos os outros vão poder ser alcançados seguindo as arestas. Cada vértice, exceto a raiz, possui um pai, que é o vértice que conecta diretamente à raiz. Vértices que não contêm pai são chamados de folhas. As árvores são usadas em uma variedade de aplicações, ou seja, pode incluir estrutura de dados, algoritmos de busca, redes de computadores e muito mais. Agora, a árvore spanning, ou a gente pode chamar também de árvore geradora, ela é uma árvore que abrange todos os vértices de um grafo. Isso pode significar, na verdade, isso significa que ela inclui todos os vértices do grafo original, mas apenas uma parte das arestas, de modo que não vai haver ciclos também. A principal diferença entre uma árvore comum e uma árvore spanning é que a árvore spanning é uma parte do grafo original, enquanto uma árvore pode ser um grafo independente. As árvores spannings, são frequentemente usadas para fazer conexão de todos os elementos de um conjunto de uma maneira muito mais eficiente, como em redes de computadores, sistemas de transporte e em algoritmos para encontrar caminhos mínimos. A árvore spanning mínima, ou minimum spanning tree, é uma árvore que abrange todos os vértices de um grafo ponderado. Ela tem o menor custo possível. O custo de uma árvore pode vir a ser determinado pela soma dos pesos de suas arestas. Porém, o problema de definir uma árvore mínima é um problema clássico na teoria dos grafos e tem várias aplicações bem práticas. Algoritmos famosos como o algoritmo de Kruskal e o algoritmo de Prim são usados para resolver este problema. Esse tipo de árvore é utilizada em problemas de otimização, como em redes de distribuição, design de circuitos, roteamento em mapas e muitos outros. O algoritmo Prim é um algoritmo utilizado em teoria dos grafos para podermos encontrar árvore geradora mínima de um grafo ponderado não direcionado. Essa árvore geradora mínima é uma sub-árvore de um grafo que abrange todos os vértices do grafo original e ela tem um peso total mínimo, ou seja, a soma dos pesos de suas arestas é a menor possível. Essa sub-árvore representa um subconjunto das arestas originais do grafo e ela mantém a conectividade entre todos os outros vértices. O algoritmo começa com um único vértice e gradualmente ele adiciona vértices e arestas à árvore geradora mínima, sempre selecionando a aresta de menor peso que conecta um vértice, a árvore geradora mínima e um vértice fora dela. O processo continua até que todos os vértices do grafo estejam dentro da árvore geradora mínima. Mas sua ideia central do algoritmo de Prim é manter um conjunto de vértices que estão atualmente na árvore geradora mínima e um conjunto de vértices que ainda não estão na árvore. Então é escolhido a aresta de menor peso que liga um vértice no conjunto da árvore geradora mínima ao conjunto que está fora dela e adiciona esse vértice nela. O algoritmo de Prim é eficiente e geralmente muito mais rápido do que o algoritmo de Kruskal, especialmente em grafos mais densos, para poder encontrar essa árvore geradora mínima. Ela é uma ferramenta que é bem valiosa em problemas que envolvem redes de transporte, design de redes e na comunicação, e no planejamento de rotas muito mais abrangentes, muito mais eficazes. Temos aqui a implementação de um código com o algoritmo Prim.
Para a gente poder entender melhor, eu vou tentar fazer essa analogia. Imagine que nós temos um mapa com várias cidades e tem elas estradas que conectam todas essas cidades. Algumas dessas estradas elas vão ter uns comprimentos diferentes e algumas vão ser mais longas, outras vão ser mais curtas. Nós queremos encontrar a maneira mais eficiente de conectar todas essas cidades, utilizando um caminho mais curto possível. E é isso que o nosso algoritmo vai fazer. No passo a passo, primeiramente a gente cria um objeto chamado grafo, no caso uma classe, que é como o nosso mapa. Ele vai possuir um número específico de cidades, que serão os nossos vértices. As estradas que ligam essas cidades serão as arestas. Depois a gente cria uma função chamada min_k, que nos ajuda a encontrar a cidade mais próxima que não foi conectada à nossa rede de estradas. Isso é bem importante para escolher a próxima entrada a ser adicionada na nossa rede. A gente inicia algumas listas que, no caso, serão boas para acompanhar nossas informações importantes. A primeira lista ela se chama K e ela guarda a distância mais curta conhecida entre cada cidade e a nossa rede atual de estradas. A outra lista vai ser a chamada Pi, mantém o registro de qual cidade nos leva à estrada mais curta, ou seja, o pai da cidade. E há uma lista chamada MST7, que nos diz se uma cidade já faz parte da nossa rede de estradas ou não. Vamos começar nosso processo de construção de rede de estradas com uma cidade inicial. Digamos que a primeira cidade é a número 0. Nós a marcamos como parte da rede, ou seja, MST7 no vetor 0 é igual a true, e definimos a distância dela para 0. Depois a gente repetimos o processo até termos todas as cidades incluídas na nossa rede. Em cada interação nós encontramos a cidade mais próxima que ainda não está na nossa rede, usando a função min_k, e adicionamos à nossa rede. Para a cidade recém-adicionada, nós verificamos todas as cidades que ainda não estão na rede e aí calculamos a distância entre elas e a cidade recém-adicionada. Se essa distância for menor do que a que temos registradas em K, ou seja, nós encontramos uma estrada mais curta. E aí atualizamos K e Pi para essa cidade. Agora, no final, o algoritmo nos dará a árvore geradora mínima, que é a rede de estradas mais eficiente para a gente conectar todas as cidades. Ela imprimirá as estradas e seus comprimentos. Então, o algoritmo PRIM ele ajuda a encontrar, que nem a gente já falou várias vezes, a maneira mais eficiente de conectar cidades em um mapa, usando estradas de comprimentos diferentes, de forma que a distância total seja a menor possível. Assim a gente acabamos de ver como que funciona esse código e nós passamos por vários conceitos até chegar aqui. A gente vimos as árvores, nós vimos que cada uma delas tem uma maneira interessante, tipo assim, de uma em comparação com outra, de buscar a forma mais eficiente de conectar os vértices, né? E isso aí é muito utilizado no nosso cotidiano, né? A gente tenta otimizar caminhos, né? Não perdendo a qualidade também, porque muitas vezes tem gente que procura algo e acaba perdendo a qualidade, mas o objetivo desses métodos é criar o caminho mais eficiente sem perder a qualidade, no caso. Por exemplo, o transporte de mercadorias e outras áreas no nosso cotidiano, na vida social. E assim eu quero agradecer também ao professor Diego Sack e espero que o senhor tenha gostado do conteúdo. E muito obrigado mais uma vez. Até mais.